Olá, meus amores! Hoje vamos para mais uma aula de História e o nosso assunto de hoje, domínio espanhol e as invasões holandesas. Então, vamos continuar aqui falando sobre o Brasil colônia. Para entender essas invasões holandesas, meus amores, que aconteceram no Brasil, a gente tem que entender o que estava acontecendo no Brasil nesta época. Olha só, crianças, no século XVI, a Espanha estava ganhando muita força, graças então a essa expansão marítima e também a questão de achar os materiais preciosos nas colônias espanholas. Tem também, meus amores, uma hegemonia no mar, que a Espanha conquista invencível e armada, que então uma brigada de navios que conquista vários territórios, inclusive os chamados de Países Baixos, e um apoio muito forte da Igreja Católica que eles tiveram. Fazendo assim, meus amores, com que a Espanha seja muito forte nesse período. E por ser muito forte, é que em 1580 a 1640 a gente tem a chamada União Ibérica. Qual é a questão? Olha só, crianças, temos então a questão do trono português. Graças à morte de Dom Sebastião e posteriormente à morte do cardeal, que era tio-avô de Dom Sebastião, e por isso a coroa portuguesa fica com o trono vazio. Daí, meus amores, Filipe II aproveita a situação para assim tomar a coroa portuguesa. Aí você deve estar pensando, mas como isso aconteceu? Olha só, meus amores, a gente tem que lembrar que nesse período da Idade Moderna, as monarquias tinham todas as relações familiares. Sabe por quê? Porque os casamentos eram muito importantes nessa época. E por ter uma relação próxima com a família da coroa portuguesa, é que Filipe II consegue tomar o trono, vai ter aí o apoio dos portugueses. E tem que lembrar que nesse momento a Espanha está muito forte e por esse motivo é que tem a União Ibérica. Ibérica, meus amores, por causa de Portugal e Espanha. Então temos aí a união desses dois tronos. Mas tem o juramento de Tomar, que na teoria funcionava como a intervenção de tomar o trono espanhol nas questões portuguesas. Coisas que não dá certo, meus amores, porque a Espanha vai interromper uma relação, uma aliança entre Holanda e Portugal. Para entender essa interrupção, temos que pensar como eu disse anteriormente. A Espanha tinha os territórios dos Países Baixos e então dominava essa região. Mas em 1581 eles conseguem a sua independência e por esse motivo a Holanda aí vai ser independente agora da Espanha. E eles, meus amores, nada insatisfeito dessa independência, inclusive os espanhóis demoram bastante tempo para reconhecê-la. E é que eles vão cortar agora a relação entre Portugal e Holanda. Daí você deve estar pensando, professora, mas que tipo de relação é essa? Olha só, meus amores, a coroa portuguesa nesse momento vai ter o quê? Dificuldade para investimento no princípio da colônia brasileira. E a Holanda vai ajudar com investimentos na cana-de-açúcar. Então, as plantações agora de cana-de-açúcar também vão ter o apoio da Holanda nos Países Baixos. Esse apoio não é só em questão de investimento, mas também em distribuição do mercado. O açúcar, então, era produzido no Nordeste brasileiro, no período colonial, não é verdade? Ele é mandado quase pronto para Portugal. Houve aí, meus amores, um pacto colonial. Então, é proibido enviar produtos que não seja para Portugal. Portugal envia para a Holanda, que termina o processo de refinamento e de ensacamento desse açúcar. E a Holanda vai distribuir o açúcar pela Europa, pelo mercado europeu. Então, os lucros desse açúcar não vai ficar só com Portugal, mas também com a Holanda. E é por isso, meus amores, que é uma aliança muito forte. E a Espanha, insatisfeita com a independência da Holanda, vai cortar essa relação, graças à União Ibérica. E aí, crianças, deu para entender? Olha só, meus amores, é só lembrar que Portugal e Holanda estavam juntos e veio a Espanha e rompeu essa relação. E quer dizer que a Holanda ficou de braços cruzados?
Não, meus amores, não ficou de braços cruzados. É por isso que ela cria a Companhia das Índias Ocidentais e tinha também a Companhia das Índias Orientais. Mas as ocidentais é a que vai nos interessar, porque essa companhia vai surgir vários investidores, inclusive comprando ações que acontecem às invasões holandesas. Então, percebe que há um investimento para assim invadir o território brasileiro e então retomar esse comércio do açúcar. Serão, meus amores, duas tentativas. Uma ocorreu em 1624. Essa tentativa, inclusive, falha em Salvador, não dá certo. Eles tinham que invadir a capital. E a segunda, meus amores, tentativa acontece no Pernambuco, no ano de 1630, que era uma das regiões que mais se produzia o açúcar. E essa, meus amores, é que dá certo. Claro que houve resistência. Só assim, em 1635, que surge uma pacificação dessa região. Mas existem alguns fatores que contribuíram para dar certo. Uma das figuras mais conhecidas é o Calabar. O Calabar, meus amores, ele era considerado um traidor, porque ao invés dele ajudar o português, ele ajudava os holandeses. Daí, meus amores, em 1637 a 1644, o conde Maurício de Nassau é nomeado governador dessa nova área holandesa, que seria Pernambuco, inclusive Recife e Olinda. Eram cidades muito importantes na época e por isso que o foco vai ser em Pernambuco. E é claro, devido à alta produção do açúcar. Maurício de Nassau, crianças, vai fazer de tudo para auxiliar esses produtores e ter harmonia com ele. Por isso, vai fazer empréstimo, vai garantir a mão de obra escrava, já que a Holanda também invadiu regiões da África, de então comércio escravo, vai então fazer inúmeras construções para modernizar a cidade de Recife. Vai ter também a liberdade do culto permitido, que muitos pratiquem a sua religião, e não só a religião católica, e também a Câmara dos Escabinos, e justamente o lugar em que esses senhores de engenho possam participar pelas decisões. E isso, meus amores, durou muito, porque em 1640 é chegada a restauração portuguesa, também conhecida como o fim da União Ibérica. E esse fim coloca a dinastia de Bragança no trono dos portugueses. No fim também acontece o acordo diplomático entre Holanda e Portugal, em que Portugal promete 10 anos de trégua para a Holanda. Mas por quê? Olha só, meus amores, Portugal, na necessidade de auxílio para terminar com a União Ibérica, pede então ajuda para a Holanda. E no ano de 1644 acontece o afastamento do Maurício de Nassau. E com esse afastamento, a Companhia das Índias Ocidentais vão cobrar então todos esses empréstimos. Agora, até então estava tudo muito bom. Você tinha dinheiro, participação, liberdade. Vieram vários pesquisadores no período de Maurício de Nassau para estudar o Brasil. Então, o Nordeste brasileiro vieram pintores, naturalistas, estudando a região, tinham novas construções, mas aí, meus amores, o prazer acabou, porque veio a cobrança desses empréstimos para os colonos. Aí, em 1645, surge a insurreição pernambucana, que é justamente a guerra de expulsão desses holandeses. Os holandeses vão ter problema com os ingleses. E em 1651, fazendo com que haja uma fraqueza nessa guerra, aí em 1654 há uma derrota desses holandeses e uma expulsão. Portugal, claro, ele vai sim, mesmo com a promessa de trégua, vai enviar navios para expulsar esses holandeses. Então quebra a promessa de trégua, porque Portugal preferiu garantir a sua colônia do que garantir a aliança com a Holanda, já que devido a essa insurreição pernambucana, existia dessa região emancipar. Livrar então não só dos holandeses, mas também dos portugueses. E por isso que essa
insurreição é o princípio de uma certa insatisfação na região do Nordeste brasileiro. Percebemos, meus amores, que no Nordeste é onde acontecem várias revoltas e a partir do século XVII, depois dessa expulsão dos holandeses, é que a gente tem uma certa dificuldade com a produção do açúcar, já que nós temos a concorrência de outros locais, inclusive no Caribe. Os holandeses vão começar a plantar o açúcar nessa região, por isso que o açúcar acaba sofrendo devido a essas invasões holandesas. Mas a região de Pernambuco vai crescer bastante. O número de engenhos vão aumentar e cresce também a modernização e principalmente a de Recife. A primeira batalha do Monte dos Guararapes ocorreu em 19 de abril de 1648. A segunda batalha do Monte de Guararapes ocorreu em 19 de fevereiro em 1649. E, após os 5 anos dessa guerra do Monte do Guararapes, que ocorreu na Holanda, ocorreu também a segunda batalha no Monte do Guararapes. E quem foram os principais? Olha só, Vidal de Negreiro e Francisco Barreto de Menezes receberam a cidade do Recife do General para o cumprimento das condições de capitulação. Olha só, crianças, aqui foi a nossa explicação. A prova vai colocar agora as páginas das nossas atividades.